Fala pessoal! Olha só, tem um ano específico chegando que pode mudar completamente o que a gente entende como trabalho aqui no Brasil. A gente está falando do julgamento da uberização, uma decisão que vai definir o futuro de milhões de pessoas e, claro, o rumo das nossas leis trabalhistas. Vamos entender o que está em jogo. Então guardem bem este ano. 2026 é quando o Supremo Tribunal Federal, o STF, vai bater o martelo sobre o futuro de milhões de trabalhadores de aplicativo. É uma decisão só, mas que pode reescrever as regras do jogo para muita gente. E a pergunta principal é até que simples, mas, nossa, como ela é poderosa. A relação entre o motorista de aplicativo e a plataforma é um emprego com direitos, como manda a CLT, ou é um trabalho autônomo onde aquela famosa flexibilidade, na verdade, tem um preço? Para a gente ter uma ideia do tamanho dessa decisão de 2026, vamos analisar o que exatamente está na mesa do Supremo para ser julgado. O STF não vai julgar uma coisa só não. São dois temas que são cruciais e que estão super conectados. O primeiro é a famosa uberização que todo mundo já ouviu falar, né? Envolve diretamente a relação dos trabalhadores com empresas como Uber e Rappi. E o segundo é a pejotização, que é uma prática um pouco diferente, mas que levanta o mesmo tipo de questão sobre o que define o emprego hoje em dia. E aqui, é muito importante a gente entender a diferença entre uberização e pejotização. Às vezes parecem a mesma coisa, mas na verdade descrevem duas formas bem diferentes de, digamos, contornar o emprego tradicional. A uberização é muito mais do que só um aplicativo de celular. É um modelo de gestão totalmente novo da força de trabalho. É o trabalho que aparece sob demanda, onde uma multidão de trabalhadores é gerenciada por algoritmos e só é ativada quando um cliente aparece. Agora, a pejotização, que vem de PJ, né, de pessoa jurídica, é quando uma empresa contrata uma pessoa como se ela fosse uma outra empresa. Na prática, é uma forma de preencher uma vaga que deveria ser permanente, mas sem nenhuma das obrigações de um contrato CLT. Então, resumindo, a uberização é sobre o trabalho por tarefa gerenciado por um aplicativo. Já a pejotização é sobre mascarar uma vaga de emprego permanente como se fosse um contrato entre duas empresas. Mas, no fundo, os dois caminhos buscam a mesma coisa: fugir da carteira assinada. Ok, agora que a gente já definiu os termos, vamos para o centro do conflito. Quais são os argumentos que estão sendo colocados na mesa lá no STF? A briga é bem clara. De um lado, a gente tem as empresas e a Procuradoria-Geral da República. Elas defendem a liberdade de contrato. Dizem, olha, os trabalhadores são autônomos, eles escolhem quando e como trabalhar. Do outro lado, a Justiça do Trabalho argumenta que isso é uma fraude para fugir das leis da CLT. Eles apontam que tem sim subordinação, que existe um controle feito por algoritmos e que todos os riscos do negócio são jogados nas costas do trabalhador. É a clássica disputa, né? Liberdade versus proteção. E essa citação aqui do ministro Gilmar Mendes, que é relator de um dos casos, mostra bem qual é a visão de uma parte do Supremo, a de que esses novos modelos de trabalho incentivam a liberdade econômica e a modernização. Mas essa discussão toda não é só sobre o Brasil, viu? Para a gente entender o que realmente está em jogo, a gente precisa dar um passo atrás e olhar para o cenário global. O que está acontecendo por aqui faz parte de uma transformação que é muito, muito maior. E é aqui que a gente chega numa tese que é bem poderosa: a informalidade, o famoso se virar, que sempre foi visto como uma característica de países em desenvolvimento, como o Brasil, está se tornando o modelo de trabalho do futuro, no mundo todo. O trabalho precário está deixando de ser a exceção para virar a regra. Isso nos leva para um conceito que é fundamental para entender essa história toda: o autogerenciamento subordinado. Parece até uma contradição, né? A pessoa tem a liberdade de gerenciar seus horários, suas estratégias, mas ao mesmo tempo ela está completamente subordinada a regras de um algoritmo que ela não controla e que ela mal conhece. É a ilusão de ser o próprio patrão. Essa lógica toda cria o que estão chamando de trabalhador just in time, sabe? Ou na hora certa, e funciona em 3 passos. Primeiro, disponibilidade total. Você tem que estar sempre online, esperando. Segundo, ativação sob demanda. A empresa só te liga e te paga quando tem um cliente. E terceiro, a transferência total dos custos. A moto, a gasolina, o celular, a manutenção do carro, tudo isso é problema do trabalhador. O resultado disso é uma informalização não só do contrato, mas do próprio processo de trabalho. As regras do jogo, tipo o valor de uma corrida ou os critérios para receber entregas, mudam a todo momento, sem aviso, sem transparência nenhuma. Isso cria um cenário de incerteza permanente. E é assim que a gente volta para 2026 e para a decisão do STF.
A questão que fica no ar, e que essa nossa análise tentou iluminar um pouco, é bem profunda. Qual é o futuro que está sendo desenhado para as relações de trabalho aqui no Brasil? A resposta, seja qual for, vai ter consequências para todos nós.